Na sua opinião, a gente vê, eu sempre defendi a classe política, aquela classe política boa, o lado bom da política, que eu gosto, adoro política, eu sempre defendi isso. Mas a opinião pública não tem mais, não confia mais no político. Na sua opinião, o que é que o político deve fazer, para que a opinião pública respeite, né? Faça com que a classe política seja respeitada nesse país, que o senhor sabe aqui para nós, está desrespeitada, né? Ninguém respeita mais um deputado. Eu me lembro, capitão Tadeu, viu, Aranha? Meu pai era deputado estadual, vou contar um caso rapidinho aqui, e nós fomos abordados. Naquele tempo, o deputado estadual tinha na placa do carro assim, né, Assembleia Legislativa, Poder Legislativo e tal, na frente da placa, e nós fomos abordados ali em Dias D'Ávila, tinha aquele posto rodoviário, e quando meu pai, o policial mandou parar o carro, né, para abordar, e eu disse, meu Deus, vai ter problema aqui. Naquela época meu pai andava armado, mas não tinha esse problema, né, de que a pessoa andava armada. Antigamente as pessoas andavam armadas, você sabe disso. Pois bem, quando o policial viu a placa, bateu continência e mandou o meu pai continuar a viagem. Quer dizer, hoje um policial ou qualquer pessoa abordam, você é deputado, grandes coisas, você é vereador, grandes coisas. O que é que o senhor acha que deve ser feito para que a classe política seja respeitada? É lamentável realmente que isso esteja acontecendo no Brasil, porque o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele é eleito pelo povo para representar esse povo. Se esse povo elege o seu representante e ele não respeita esse representante, eu acho que o problema também está com o povo, né? Eu também acho. Acho que o problema está com o povo. Se o povo está elegendo corruptos, o povo não pode reclamar depois. Eu fico muito à vontade, porque eu sou trabalhador, sou honesto, posso falar muito à vontade com relação a isso. E não tenho medo também de desagradar o eleitor também, não. O eleitor precisa ouvir verdades também. Da mesma forma que o eleitor tem que cobrar dos políticos uma postura correta, o político sério e honesto também tem que cobrar do eleitor que ele também seja correto na hora de votar. Então, tem eleitores que falam mal de político, mas na hora de votar, ele vota no corrupto porque deu dinheiro para ele, né? Porque deu um saco de cimento para ele, porque deu uma bola de futebol para ele, então porque patrocinou a festa dele. Eu não sou contra patrocínio, mas não como condição para o voto. Então, acho que o primeiro fator é esse, né? É o eleitor ter consciência em votar. Segundo, o político brasileiro, ele é brasileiro. O político brasileiro não veio do Canadá, da Suíça. O político brasileiro é brasileiro. Então, se nós admitimos que político nenhum presta, nós temos que admitir, então, que a sociedade não está oferecendo cidadãos de bem para a política. Então, é uma via de mão dupla. Né? Se existem maus políticos, existem maus eleitores. É verdade. E se existem maus eleitores, existem maus políticos. Então, o eleitor tem que repensar muito o seu voto para que depois ele não fique reclamando. E nós temos que mudar essa realidade, sim. Nós temos que mudar essa realidade, porque o político, ele representa os anseios da sociedade, né? Porque ainda não inventaram uma forma melhor, né? A democracia exige, né? Os três poderes, inclusive o poder legislativo é o que representa o povo. Pelo menos até agora não inventaram nada melhor. É ruim com político, pior é sem político. Um exemplo marcante que eu dou é de Paulo Maluf. Sim. Em 1970, 43 anos atrás, Paulo Maluf era prefeito de São Paulo. E o Brasil consagrou-se no México tricampeão do mundo. E Paulo Maluf pegou dinheiro da prefeitura e presenteou cada jogador de futebol da época, né? Com um Fusca na época, né? E foi condenado, depois a devolveu, o Paulo Maluf foi condenado por isso. 43 anos depois, olha Paulo Maluf condenado de novo e perseguido pela Polícia Internacional. Ele não pode sair do Brasil, vai ser preso. Pergunto, como é que Maluf, 43 anos depois, continua tendo o voto do eleitor paulista?